Você sabe o que é isso? Você pode ter dito que isso é apenas uma porta fechada, mas é exatamente assim que muitas empresas estão hoje diante do fornecimento para grandes empresas e multinacionais. Até o final dessa apresentação, você vai descobrir de uma vez por todas como uma simples porta me fez entender como deixar uma empresa apta para fornecer seus produtos ou serviços para grandes empresas e multinacionais de forma descomplicada. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Rafaela Cury, gestora empresarial, consultora de processos e normas da RC Cury Consultoria, há mais de 11 anos atuando no mercado de implantação da ISO 9001, passando pelos mais diversos segmentos. Já atuei em empresas como Norpen, J. Queiroz, Litografia Valença, ZGS, Hype Pneumati, Petras Engenharia, JS Assessoria Aduaneira, essa vencedora do segundo ano consecutivo do Prêmio de Eficiência Logística como destaque de despachante aduaneiro pela Rio Galeão, entre outros. Tudo começou lá em 2010, diante de um cenário onde muitas organizações estavam querendo fornecer para grandes empresas e multinacionais. Dentre elas, a Petrobras, que estava no auge do crescimento. Na época, ainda como consultora trainee, eu estava muito animada para aquele dia. Era a minha primeira vez dentro de uma empresa como um agente transformador. Só que eu não esperava. Me senti desesperada. Um medo, um grande frio na barriga. Tudo por causa de uma grande responsabilidade que eu precisei assumir. A responsabilidade de manter a empresa ativa no fornecimento para a Petrobras. Foi aí que eu entendi que para uma organização não bastava ter um bom produto, um bom atendimento, uma boa estrutura, marca, influência. Se não cumprisse todos os requisitos exigidos por esse seu cliente, a empresa teria a mais importante porta fechada para ela, podendo até mesmo levá-la à falência. Isso me fez entender que se eu quiser crescer em faturamento e me manter competitiva no mercado, eu preciso fornecer para grandes empresas e multinacionais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, a síndrome da porta fechada é algo que tem deixado muitas empresas presas a uma insatisfação com o negócio. Falta de definição de processos, baixa competitividade no mercado, insatisfação com o faturamento, incapacidade de participar de grandes projetos e com muito medo do que vai acontecer no futuro. E o que é pior, a maioria esmagadora não faz a mínima ideia do que é a síndrome da porta fechada. E seus negócios acabam sem perspectiva de crescimento, limitada a pequenos projetos, perdendo seus melhores talentos e, por último, e mais letal de todos, ficar refém dos seus concorrentes que saíram na frente. O que eu estou prestes a apresentar para você é justamente o que é a síndrome da porta fechada, como identificar se você sofre desse mal e, o mais importante de tudo, como eliminar esse mal da sua empresa para que você possa finalmente fornecer para grandes empresas e multinacionais. Existe um pensamento comum? Estamos em crise. Eu discordo. A propósito, estudos mais recentes comprovam que essa afirmação não é uma verdade absoluta. Só que esse pensamento predominante faz com que a maioria das empresas errem. E errem feio, veja só. A crise é perceptível. Mas será que as grandes empresas e multinacionais deixaram de comprar? Será que acabou o fornecimento no Brasil? Não. Apenas as empresas se mostraram cada vez mais exigentes com o critério de qualificação e seleção de seus fornecedores. Em outras palavras, compram apenas daqueles que cumprem os requisitos exigidos. O cliente mudou radicalmente a sua forma de consumir também, se dando hoje através de portais, auditorias documentais ou até mesmo presenciais, não havendo mais espaço para o antigo jeitinho da indicação. E o que acontece? Bom, a maior parte das empresas que pretendem fornecer até se deram conta desse fato, porém não consegue lidar com o cumprimento dos requisitos impostos por esses clientes. O que eu quero dizer é, o problema não é seu negócio, não é totalmente culpa sua, nem mesmo da sua equipe, nem mesmo da crise. Talvez você esteja sofrendo da síndrome da porta fechada. A síndrome da porta fechada é o parasita que atinge a maioria dos negócios no mundo e é responsável pela crise que faz muitas empresas fecharem suas portas. Eu estou falando da crise do sempre foi assim. Sabemos que muitos empresários usam a frase
Sempre foi assim, sempre funcionou dessa forma, eu nunca tive problema. Esse é um tipo de pensamento mais antigo, que influencia empresários e que, por consequência, postergam as ações necessárias para cumprimento dos requisitos impostos. Claro que eu não estou falando de todos os empresários. Existem aqueles que sempre buscam melhorias para o seu negócio, mas acabam paralisados por pensarem ou perceberem o quão complexo é fazer a sua empresa se tornar apta para cumprir essas exigências. Tanto as empresas que postergam quanto as que acreditam ser complexo estão caindo na síndrome da porta fechada, que em ambos os casos estão paralisados por não conseguirem fornecer para grandes empresas e multinacionais. É a síndrome da porta fechada o verdadeiro culpado. Felizmente, aquela primeira experiência me fez descobrir a resposta, ou pelo menos uma parte dela. Naquele momento, a ficha caiu que se a empresa quisesse manter o fornecimento para a Petrobras, precisava da certificação ISO 9001 e de todos os benefícios que a certificação oferece. E esse mesmo conceito se aplica até hoje. E eu ainda falo mais. Descobri que as empresas que usufruem de todos os recursos e ferramentas que a certificação da ISO 9001 oferece são muito mais rentáveis, produtivas e lucrativas do que as empresas que não são certificadas. E o melhor de tudo, eu descobri também que, apesar de parecer um processo complexo, não é bem assim, desde que seja executado e acompanhado de forma dedicada por especialistas. Assim, a certificação ISO 9001 pode ser descomplicada. Foi aí que desenvolvemos um novo método garantido e humanizado capaz de finalmente ajudar as empresas a certificarem a ISO 9001 e conseguirem fornecer para qualquer cliente, seja ele grande empresa ou multinacional. Para conquistar a certificação ISO 9001, você precisa de 8 passos. Identificar os requisitos da norma ISO 9001, definir uma equipe para gerir e atuar na implementação, executar diagnósticos e planejamentos, envolver e engajar todos os colaboradores no processo, implementar os requisitos da norma ISO 9001, executar uma auditoria interna, realizar uma reunião de análise crítica, contratar uma auditoria de certificação. Lembre-se, você precisa disso para conseguir de uma vez por todas atender os requisitos e vender para grandes empresas e multinacionais. Entenda agora como tudo funciona. Antes de qualquer coisa, é preciso interpretar a norma de forma que entenda os requisitos aplicáveis ao seu negócio e como implementá-los. Você pode adquirir a norma e estudar, ou procurar um curso de interpretação da ISO 9001. Quando falamos em implementação de um sistema de gestão, precisamos envolver pessoas. Para a fluidez do processo de implantação, acompanhamento e monitoramento, é necessário definir equipes e responsabilidades. Nós, da RC Cure, costumamos criar um comitê da qualidade para atuar sobre todas as questões pertinentes à implantação da ISO 9001, desde o planejamento até o momento de receber a auditoria externa. Essa é uma fase muito importante da implementação. Junto com o comitê, é hora de levantar todos os passos que serão tomados, definir, alinhar prazos e apresentar a todos os envolvidos. Você pode desenvolver um cronograma ou utilizar alguma outra ferramenta para acompanhar a execução das atividades. O importante é garantir que as ações aconteçam conforme o planejado e atendam aos requisitos da ISO 9001. Ao meu ver, o mais difícil de todo o processo de implementação é engajar pessoas. É importante definir o tempo para conscientização, treinamento e, principalmente, permitir com que o colaborador seja ouvido. Fazer com que os envolvidos se sintam parte integrante do processo é fundamental para o engajamento das equipes na implementação da ISO 9001. Processo planejado, equipes engajadas, é hora de agir, colocar a mão na massa. Essa é a fase de levantar, mapear todos os processos, identificar gargalos e atuar para reduzi-los.
Além disso, implantar ponto a ponto os requisitos da norma, entre eles gestão de riscos e oportunidades, objetivos, metas e indicadores, gestão de mudanças, plano de treinamento, gestão de competência, gestão de não conformidade, gestão de melhoria contínua, entre outros. Com tudo implementado e as equipes treinadas, chegou a hora de checar se está tudo rodando conforme deveria. A auditoria interna, além de ser um requisito normativo, é importantíssima para verificar a conformidade das ações, antever possíveis desvios que seriam encontrados na auditoria externa de certificação e ajustá-los. As auditorias internas, elas devem ser planejadas e todos devem ser comunicados sobre o plano de auditoria com antecedência. Para realizar a auditoria interna, a empresa deve formar os auditores internos, ou seja, aplicar um curso de formação para os colaboradores escolhidos a se tornarem auditores internos ou contratar esse serviço de empresas que realizam auditorias internas em organizações. A reunião de análise crítica também é um requisito normativo. O objetivo dessa reunião é exatamente o que o nome dela diz: analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade e seus resultados, além de planejar os passos futuros, mantendo assim todos os envolvidos com o mesmo entendimento sobre o SGQ. Finalmente chegamos no último passo. Esse é o momento final da conquista da certificação. Antes de receber a auditoria de certificação, precisamos escolher um órgão certificador. Hoje existem diversas certificadoras no mercado, portanto temos a liberdade de escolher o que mais se enquadra com a realidade da empresa. Preço, disponibilidade de auditores e localização são alguns critérios que devem ser analisados. Com o órgão certificador escolhido, a empresa recebe a auditoria. Nela tem um número de não conformidades máximo que sua empresa pode receber, que é comunicado pelo auditor durante a reunião de abertura da auditoria. Se ultrapassar esse número, você deve agendar uma auditoria de follow-up, que acontece geralmente 3 meses depois, a qual o auditor retorna para verificar se as não conformidades foram tratadas conforme definido. Se não ultrapassar esse número de não conformidade, a empresa é recomendada e recebe o certificado no máximo 30 dias após a realização da auditoria. Lembre-se, sua meta é conseguir atender aos requisitos, às exigências e vender para grandes empresas e multinacionais. Encontrei talvez a melhor forma de conquistar essa meta e a chamo de método DPH, Desenvolvimento Progressivo Humanizado para Certificação ISO 9001-2015. É um método exclusivo, desenvolvido ao longo de 11 anos atuando no mercado de consultoria ISO 9001 e gestão empresarial, onde percebemos que faltava a participação das pessoas ao longo do processo de implementação. Atuamos em 3 vertentes da organização: pessoas, estratégias, processos, nessa ordem. Depois que começamos a aplicar o método DPH em nossos clientes, percebemos como os processos de implementação se tornaram mais fluidos e dinâmicos, com isso melhorando significativamente os resultados da organização e acelerando o processo de certificação ISO 9001. Agora pensa comigo, sua equipe motivada, engajada, processos otimizados, gerando redução de custo, aumento de lucratividade e ainda não ter barreira para fornecer a qualquer empresa, seja ela grande ou multinacional. Pensou? Isso faria diferença na sua empresa hoje? A boa notícia, isso é totalmente possível para sua empresa. E por que eu afirmo isso? Depois de atuar com sucesso em mais de 47 auditorias, percebemos o quanto as empresas crescem mais aproveitando de todos os benefícios da ISO 9001. Podemos citar como exemplo: em um cliente que tinha em média 7 treinamentos de capacitação ao ano, hoje temos um aumento de quase 47% de capacitação dos profissionais. Com isso, vemos claramente um maior engajamento das equipes. Em um cliente do segmento comercial, tivemos uma melhora significativa na relação interpessoal nas equipes de vendas, onde inicialmente havíamos encontrado um ambiente hostil e com pessoas difíceis de lidar. Uma empresa no segmento de hidráulica que se limitava em ser distribuidor autorizado de apenas uma marca,
Hoje, com a certificação ISO 9001 e seus processos estruturados, abriu portas para distribuir 2 novas marcas e ampliou seu nicho de atuação, aumentando assim seu crescimento em 210% em um ano. Em um cliente que tinha 30% de seu fornecimento de produtos voltados apenas para a Petrobras, após um ano, abriu portas para 17 novas multinacionais no segmento de óleo e gás, para fornecer não só produtos, mas também serviços e soluções. Tudo isso graças à certificação da ISO 9001 e da participação ativa da RSecure nas rotinas da empresa e na gestão do SGQ, através da aplicação do método DPH. Veja agora alguns feedbacks que recebemos de clientes. Desde 2016, iniciamos nossa parceria com a empresa RSecure para o desenvolvimento e gestão de nossa qualidade. Com o mundo dos negócios em constante progresso, gerando a competitividade, onde para sobreviver é necessário que a empresa apresente diferenciais, buscando benefícios que possam atrair, reter, satisfazer e fidelizar seus clientes, encontramos em nossa parceria com a RSecure esse diferencial. Para alcançar nossos objetivos, é preciso sempre entender e atender os nossos clientes, para que ele venha sentir confiança nos produtos e nos serviços que a Norpen está oferecendo. Esse conceito foi amplamente difundido pela RSecure, que nos alicerçou para enfrentarmos todos os desafios. O bom da RSecure é o tempo de resposta das minhas solicitações. Posso contar com os profissionais sempre de imediato. Isso faz toda a diferença nos meus processos. Agora ouve esse áudio. Bem, eu conheci a RSecure logo depois que nós tomamos a decisão da certificação da ISO 9001. E quando eu conheci a RSecure, a princípio, eu enxerguei com muito bons olhos a capacidade de caminharem conosco durante esse processo. O que acabou acontecendo foi que encontramos uma grande parceria com eles, nos atenderam de maneira extraordinária, onde toda e qualquer dúvida, todos os processos, nós fomos muito bem assessorados, de modo que eu imaginava que passar por uma certificação, a empresa acabaria em alguns processos engessando uma característica nossa, que é a capacidade rápida de mobilização e atendimento rápido do cliente, e pelo contrário, na realidade, eu agreguei muito com a certificação, agreguei muito o trabalho oferecido, o serviço oferecido pela J. Queiroz. Isso seria impossível de ser conquistado sem a assessoria da RSecure. Tanto por não só reconhecimento, mas uma grande gratidão que nós estamos ainda trabalhando com eles, estamos assessorando agora a mudança para 9001 2015, e é onde eu enxergo na realidade todo e qualquer processo que a gente precise passar no futuro, sem sombra de dúvidas, vamos estar sempre contando com a RSecure. Além de tudo isso que eu acabei de falar, todas as empresas que passaram pelo nosso método de certificação ISO 9001 conquistaram ou mantiveram seu certificado, garantindo fornecimento para grandes empresas e multinacionais. Talvez possamos conquistar os mesmos resultados para sua empresa. E se tudo que apresentamos aqui faz sentido para você, clique agora no botão que está aqui embaixo e faça seu pré-cadastro e agende uma entrevista de qualificação com um de nossos especialistas. A entrevista de qualificação é um encontro online, previamente agendado, onde entenderemos seu modelo de negócio e se podemos ajudá-lo. Digo isso devido a uma série de variáveis e individualidades que cada empresa possui. Entretanto, preciso lhe dizer mais. Devido ao nosso excesso de cuidado para a implementação e manutenção de todos os processos, nosso atendimento é extremamente limitado, para que possamos garantir os melhores resultados. Ou você conquista a certificação ISO 9001 ou continuará com as portas fechadas para fornecimento com grandes empresas multinacionais.
acredito verdadeiramente que você não deseja isso. Ao meu ver, você tem 3 escolhas. Se a sua empresa não precisa vender para grandes empresas e multinacionais, e sua empresa tem faturamento suficiente, com lucratividade e escalabilidade, então você não precisa do nosso método. Você pode tentar certificar sua empresa sozinho, ou colocar alguém da sua equipe e correr o risco de não obter sucesso, lembrando que ainda precisará dedicar o seu tempo ao seu negócio. Ou nos deixa fazer todo esse trabalho duro por você. Clique agora no botão que está abaixo e faça seu pré-cadastro. Agende sua entrevista de qualificação e consiga finalmente sua certificação ISO 9001-2015 e seja fornecedor de grandes empresas e multinacionais. Grande sucesso, vamos juntos e até logo!